deixar na tela grande, que eu acho que facilita para vocês conseguirem acompanhar, certo? Então, olha, você vai ler o exercício, séries, esses sistemas de amortização, todos eles são compostos, tá? Então, a gente vai ver assim, ó, qual é o sistema que o exercício está me dando. Existe alguns exercícios, talvez, e esse conteúdo está na atividade 3. Às vezes, acontece de no exercício eu dizer assim, considerando o sistema SAC, ou considerando o sistema de amortização constante. Aí você já sabe que é esse sistema SAC. Às vezes, eu não vou dizer isso, eu vou falar assim, construa a tabela de amortização, considerando 3 pagamentos mensais com amortização igual. Então, eu não falei que era saque, mas essa característica de amortização igual te dá já o conhecimento que eu estou falando do sistema saque, tá? Então, ó, nesse caso, já estou dizendo que é saque, então você deixa anotado. Então, você não pode, o que você não pode fazer, pessoal, presta atenção, o que você não pode fazer é confundir os sistemas, tá? A amortização constante, deixa anotadinho lá que nós estamos falando de sistema de amortização constante. Então, vamos lá. É um financiamento de 3 mil, com taxa de 10% e IOF de 600, com pagamento em 3 parcelas mensais. Olha só, como que você vai construir essa tabela? Essa tabela ela é feita de 5 colunas. Na primeira é N, prazo, que é número de pagamentos, tá? Então, N é prazo, é número de pagamentos. Professora, eu vou pagar em 3 parcelas. Vai de 0 a 3. Vou pagar em 20, de 0 a 20. Em 300, sistemas habitacionais às vezes é em 300, de 0 a 300. Por que começa no 0 e não começa no 1, tá? Começa no 0 porque 0 é o momento da operação, tá? É o momento do financiamento, é o momento do empréstimo, né? É o momento da compra. Então, o momento 0 é o momento inicial. E no 1 é quando começa os pagamentos, ou começa-se a passar os períodos. Então, a construção de série são 5 colunas, começa sempre no N, e a primeira linha sempre é 0, que é o momento inicial da operação. E depois segue-se na quantidade de pagamentos que nós teremos. A segunda coluna vem juros. Alguns livros pode ser que venha amortização, alguns venha prestação. Então, essas 3 colunas, juro, amortização e prestação, eu coloquei nessa ordem. Mas eu quero que vocês prestem atenção que se vocês irem para outros autores, né, Assaf Neto, Bonatio e inúmeros outros autores, pode ser que mude a ordem, mas são essas colunas. Juro, que é o pagamento do encargo financeiro, amortização, que é o pagamento do principal, prestação, que é o valor que você realmente põe a mão no bolso e entrega como pagamento. Então, quando você põe a mão no bolso e entrega o pagamento, você está pagando juro e pagando amortização. Então, prestação é juro e amortização. E saldo devedor, que é o motivo principal de nós estarmos fazendo o sistema de amortização, que é acompanhar a evolução do pagamento dessa dívida, tá? A imagem, talvez seja a resolução, tenta atualizar a página. Depois eu também vou fazer no Excel, que eu acho que daí também ajuda vocês com a visualização, tá? Mas os slides também já estão disponíveis. Está numa letra bem grandinha, senão eu perco a informação. Mas vamos lá. Olha, o financiamento foi de 3 mil, mas esse cliente, ele vai ter que pagar o IOF e ele não tem dinheiro para pagar o IOF. O que é o IOF? O IOF é Imposto sobre Operação Financeira. Aliás, o nosso presidente autorizou, né, o aumento do IOF, que é sobre as operações financeiras, que é um imposto federal, tá? Então, normalmente, quando tem empréstimo, o IOF é pago à vista. Então, exemplo, se eu vou fazer um financiamento de 3 mil, cobra-se 600 de IOF, mas o cliente paga o IOF, na tabelinha não entraria esses 600. Neste caso, está entrando porque o cliente não tem dinheiro para pagar nada. Então, o cliente vai financiar 3 mil. Existe um imposto aqui que está sendo cobrado, que é de 600, que ele também não tem dinheiro para pagar. Então, ele também vai financiar o imposto.
No livro de vocês tem sem IOF, tá? Mas eu já quis colocar o IOF para já dar uma informação a mais para vocês, tá bom? Então, você está financiando 3 mil e está financiando 600 de IOF. Então, no momento zero, que é o momento que você foi lá adquirir esse financiamento, qual é o seu saldo devedor? Qual é a sua dívida? Eu assinei o contrato, entrou na minha conta, ou eu paguei esse bem, ou foi para o depósito para o meu fornecedor. Normalmente, financiamento funciona assim, gente. Você vai lá financiar uma casa, ou vai financiar um automóvel, um implemento agrícola, né? Normalmente, quando você faz um contrato de financiamento, a operadora de crédito já coloca esse valor de 3 mil lá na conta de quem você está comprando, né? Então, por exemplo, eu estou financiando uma casa. Então, provavelmente, o valor do financiamento já é liberado lá na conta do cliente, tá? Se não, pode ser que em alguns casos é liberado na conta bancária do correntista. Então, você pode ir lá pegar, por exemplo, um financiamento de 3.600. Na mesma hora que você olha o seu extrato bancário, 3 mil já está na conta, já liberou o financiamento para você. Os 600 já foi para os cofres públicos, tá? Você vai pagar as parcelas, mas não libera para você. E libera os 3 mil para você fazer a aquisição que você precisa. O empréstimo normalmente libera o dinheiro para você. Financiamento, normalmente, o banco, a operadora já repassa direto o dinheiro para quem está financiando, tá? Mas, enfim, essa é só uma questão de operação e varia de banco para banco. O que importa nesse momento é esse entendimento. No momento zero, qual é a sua dívida? Então, se eu financiei 3 mil e se eu financiei o IOF, no momento zero, a minha dívida é de 3.600. Por isso que saldo devedor é 3.600. Como nós estamos falando de sistema saque, a primeira coisa que a gente colocou na nossa ordem de realização do exercício é achar a amortização. Então, eu vou pegar 3.600 e vou dividir em quantas vezes eu vou pagar? Em 3. Então, 3.600 dividido em 3. E repito na minha tabela inteira, porque as amortizações são iguais. Essa é a característica deste sistema, tá? Essa é a característica deste sistema. Então, você vai pegar o valor da sua dívida, do valor financiado, e vai dividir pelo número de pagamento. Em 300, divide em 300. Em 200, divide em 200. Então, primeira etapa, já achei qual é o valor da amortização. Tem que preencher em todos? Não, tá? Pode preencher linha por linha. Eu já preencho em todos porque já é a característica principal do sistema, então eu não me perco depois. Bom, agora que eu já calculei a amortização, eu vou para a minha próxima etapa, que é o cálculo do quê? Dos juros. Esse ainda não vou fazer conversão, tá? Vamos aos poucos. A taxa é de 10%. Então, olha só. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou até vir aqui que eu preciso meio que olhar olho no olho. Vocês, né? Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Quando a gente vai preencher essa tabela, compreender a lógica, se você entender, você vai preencher de 3, 4, 20 anos, 30, 40, 60 meses. Não importa a quantidade, o que importa é o entendimento. Então, vamos lá. Zero é o momento do financiamento. No momento zero, quanto que eu devo? Eu devo 3.600. 3 do meu financiamento, 600 do IOF. Se o exercício dissesse assim, financiamento de 3 mil, IOF de 600, mas o IOF foi pago à vista. Então, o financiamento no momento zero seria só 3 mil. Então, no momento zero, você vai colocar saldo devedor o quanto você deve, o quanto você vai pagar parcelado. Se você vai pagar à vista, não entra nesse sistema de amortização, tá bom? Nesse caso, nós estamos financiando 3.600, tá ali. Vamos lá, segunda etapa. Pegamos a amortização e vamos dividir, tá bom? Vamos dividir pelo número de vezes que nós vamos pagar, todas iguais, tá ali. Próxima etapa, cálculo de juro. Se no momento zero eu fiz o financiamento, no momento é um mês depois. Um mês depois, o que o banco, o que a operadora vai fazer? Ela vai cobrar juro. Eu fiquei devendo durante um mês inteiro. Qual o valor? Eu fiquei um mês inteiro devendo 3.600. Então, qual é o juro de 3.600? 10%. 10% de 3.600, 360. Então, agora eu já tenho juro, já sei qual é a amortização, vamos para o nosso próximo passo. Qual é a prestação? Prestação é valor de juro e valor de amortização. Então, eu junto juro com amortização.
Então, 360 de juro com 1.200 de prestação, 1.560, perdão, 360 de juro com 1.200 de amortização, prestação de 1.560. Então, no momento zero, eu peguei 3.600. Um mês depois, o banco cobra juro de 360. Eu vou lá pagar a minha primeira parcela. O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar o juro que o banco cobrou e uma parte do meu principal, que é 1.200. Por isso que eu vou pagar 1.560. Tá? E qual é o saldo devedor no final do período 1? Você não tinha uma dívida de 3.600? Quanto que tem que ser abatido dessa dívida? Abatido dessa dívida é 1.200. Então, o saldo devedor do momento 1 é o 3.600 menos 1.200. Professora, por que você não tirou o valor da prestação? Pelo conceito de amortização. A amortização não é pagamento de principal? Os 3.600 não é o total do principal? Então, é 3.600 menos 1.200. Agora, atenção. Existe na literatura alguns livros que faz assim. Eu tinha dívida de 3.600, aí o banco cobrou 360 de juros. Então, aumenta 360. Então, minha dívida vai para 3.960. Se eu falar que a minha dívida é 3.960, então significa que eu estou considerando o juro junto. Aí, nesse caso, você pode diminuir de 1.560 para chegar no saldo devedor. Confundiu? Atenção, vou fazer das duas formas de novo. O correto é você pegar saldo devedor do momento zero, que é 3.600, e tira a amortização, que é o pagamento desse principal, que é de 1.200. Vai para 2.400, tá? Essa é a opção correta. Mas você também pode fazer assim. Pega o 3.600, que é a sua dívida, mais juro de 360. Nesse caso, você está considerando uma dívida com juro. Então, aí nesse caso, você tem que diminuir a prestação, que é onde também tem juro. Aí seria 3.600 mais 360. Então, minha dívida agora é 3.960, menos 1.560, que seria o pagamento da prestação. Existem esses dois jeitos, tá bom? Eu prefiro pelo conceito. Então, você vai pegar saldo devedor, que é 3.600, menos amortização, que é 1.200. Saldo devedor, 2.400. Tá? Eu logo faço um resumão de novo para vocês verem se esqueceu algum conceito. Tá, então terminou o período 1 devendo 2.400, tá bom? Passou mais um período, vamos lá para o segundo mês. O que acontece no segundo mês? Bom, do mês 1 para o mês 2, você ficou devendo 2.400, não ficou? Como você ficou devendo 2.400, os juros de 10% é sobre 2.400, que é o valor que você ficou devendo ao banco, tá? Então, 10% de 2.400, 240. Juros mais a amortização, que é o sistema todos iguais de 1.200. Qual é a prestação do segundo período, né, do segundo mês? 1.440. O que é prestação mesmo? É juro mais saldo devedor, tá? Juro mais saldo devedor, 1.440. A minha dívida era de 2.400 no mês 1. Eu fiz meu pagamento no mês 2. Para quanto vem a minha dívida? Se eu estava devendo 2.400 de principal, eu tiro o que eu paguei de principal, que é 1.200. Ah lá, minha dívida baixa para 1.200 de principal. Perceba que esse saldo devedor, pessoal, ele nunca tem juro, né? É a dívida de principal. Então, por isso que eu abato sempre a amortização. Então, no momento 2, eu estou devendo 1.200. O que acontece de um período para o outro? No mês seguinte, o que o banco faz? Ele calcula juro. Mas eu fiquei devendo quanto agora, durante o mês inteiro? Do mês 2 para o mês 3, eu fiquei devendo 1.200. Então, juros sobre 1.200. 10% de 1.200, 120. 120 de juro, com 1.200 de amortização, eu ponho a mão no bolso e entrego para o banco 1.320. Ou pago meu canhoto, pago meu carnê de 1.320. E agora, quanto que é minha dívida?
Eu não tinha ficado devendo 1.200 de principal? Qual é o principal que eu paguei no mês 3? 1.200. Então, 1.200 que era minha dívida, menos 1.200, saldo devedor é zero. Tá bom? Eu vou derrubar minha HP aqui, que tá aqui. Eu vou compartilhar uma planilha de Excel que eu vou fazer com vocês, tá bom? Que como eu tô vendo que vocês estão sentindo dúvida, até falei pra Karina, não sei se eu vou fazer no Excel. Vamos ver como vai caminhar a aula, mas acho bom nós fazermos juntos aqui. Eu vou deixar na tela cheia, tá? Vamos fazer juntos. Joia? Então, vamos lá. No sistema SAC. Esse aqui, ó, azulzinho, tá? Sistema SAC. Qual é o valor do financiamento? Então, ó, o valor do financiamento é 3.000. Se o IOF for cobrado e pago à vista, ele não entra no financiamento. Neste exercício, não falou que foi pago à vista. Então, eu também vou financiar IOF, tá? Então, meu financiamento é de 3.600, que é principal mais IOF. Qual é o meu prazo de pagamento? É 3 parcelas mensais. Qual é a minha taxa de juro? 10% ao mês. Perfeito. Eu vou construir minha tabela de amortização de 0 a 3, tá? E vou utilizar esses dados. Esse 0 é o início da operação. O que aconteceu no início da operação? Eu fui lá e peguei 3.600. Qual é meu saldo devedor? 3.600. Qual que é o sistema? SAC. Então, o SAC, ele tem como característica, vou preencher, deixar aqui em vermelhinho, ele tem a característica de amortizações iguais. Como serão essas amortizações? Ó, eu pego o saldo devedor e eu vou pagar ele em quantas vezes? Eu vou pagar este saldo devedor em 3, divido por 3. Ah lá, 1.200. Eu vou repetir esse valor em todas as minhas linhas, porque é a característica do sistema, amortizações iguais. Então tá, no início da operação, peguei 3.600. Chegou no mês 1, né? Passou, então estamos aqui, ó, no primeiro período. O que acontece no primeiro período? O que o banco faz? Ele cobra juro. Juro de quantos? 10%. Calcula juros sobre quem? Eu fiquei devendo do 0 até 1, fiquei um mês inteiro devendo 3.600. Então, o meu juro é sobre 3.600. Então, é 3.600 vezes 0,10, ó, taxa unitária. 360 de juro. Juro é os 10% que o banco cobrou, 1.200 é pagamento de principal. Quanto que vai ser meu boleto? Meu boleto vai ser o juro mais o pagamento do principal. Meu boleto vai ser de 1.560. Fui lá e paguei. Eu posso pegar esses 3.600 e tirar um 560? Não, porque nesse 3.600 não tem juro. Como que eu vou achar o saldo devedor nesse dia? Olha, minha dívida de principal era 3.600, de principal. Do que eu paguei, o que é principal? 1.200. Então, eu tiro 1.200. Agora, minha dívida é de 2.400. Do mês 1 para o mês 2, olha lá, fomos para o segundo período. No segundo mês, eu fiquei um mês inteiro devendo quanto? 2.400. Então, não é essa a minha dívida do mês inteiro? Sobre essa dívida, 10%, 240. Qual é a minha prestação? Quanto que vem meu boleto? Meu boleto vem o juro e vem o principal, 1.440. Quem é meu saldo devedor? É o saldo que eu tinha menos o que eu estou pagando de principal. Pessoal, eu não estou abatendo juro, porque no meus 2.400 não tem juro. Então, não posso abater um valor que não está incluso, tá? Chegamos no meu terceiro período, que no meu caso é o último também. Chegou no terceiro período, o que o banco faz? Como sempre, cobra juro. De quanto? 10%. Sobre o quê? Sobre a minha dívida. Eu fiquei um mês inteiro devendo quanto? Um mês inteiro devendo 1.200. Então, sobre 1.200, eu calculo o juro. A amortização, qual é o meu boleto nesse sistema? É o juro,
igual, né? É o juro. Eita, tô apertando Enter. O juro mais a minha amortização. Fui lá e paguei meu boleto de 3.220. Eu não estava devendo 1.200 de principal? Quanto que eu vou abater do principal? 1.200. Na construção dos sistemas de amortização, pessoal, olha só, no sistema de amortização, a minha tabela sempre zera. Se a gente trabalhar com números quebrados, tá? Se a gente trabalhar de números quebrados, aí pode ser que sobre 1 centavo, 2 centavos, falte, né? Não tem importância, tá bom? Mas se você usar sempre todas as casas, ele vai fechar certinho assim. Esse é o sistema, então, de amortização constante. Deixa eu ver aqui com a Karina já. Se eu tô... Eu acho que eu saí daqui... Se eu tô com... Vocês têm dúvida com relação a esse assunto de sistema saque? Então, a principal característica do sistema saque é amortizações constantes, é pegar o valor do principal e dividir pelo número de pagamentos, tá? Beth está perguntando como eu sei se o IOF é à vista ou não. Se ele for à vista, vai ser informado que o valor do IOF vai ser pago à vista, ou às vezes no enunciado, no financiamento, ele nem fala sobre IOF, senão porque ele não vai entrar no financiamento, tá? Alguns exercícios deixam bem claro que ele é financiado. Algum não fala que ele é financiado, mas ele fala um financiamento de 3.000 e um IOF de 600. Então, financiamento de 3.000 e IOF. Financiamento de 3.000 e IOF. Então, como é financiamento de uma coisa e outra, então você sabe que os dois estão sendo financiados. Aí, quando o IOF não é financiado, ele avisa, né, que o IOF não está sendo financiado, que vai ser pago à vista, tá bom? A Charlene está perguntando, é sempre aplicado em cima do saldo, os juros sempre aplicados sobre o saldo devedor. Isso, aqui aí vamos já vir nessas características que você está colocando. Quais são as características deste sistema? Eu vou deixar aqui. Quais são as características do sistema saque? Ó, a amortização igual, amortização constante, né? Que é essa que você já está vendo ali. O que acontece com os saldos devedores? São decrescentes, graças a Deus, né? É pagamentos, né? Então, o saldo devedor vai diminuindo. Pagamentos decrescentes. Como o saldo devedor diminui, então o juro também diminui. Juros também decrescentes, tá bom? E a prestação também, né? Nós temos aqui prestações decrescentes. Por que as prestações são decrescentes? Se prestação é amortização e o juro está diminuindo, então as prestações também diminuem, tá? Isso é juro composto, ele é calculado assim no sistema de operações para juros compostos. Ele vai ficar mais claro que esse juro composto nesse nosso próximo sistema, que é o sistema SAF, tá bom? Em todos os sistemas, Ana Paula, o saldo devedor de um período é o saldo anterior menos amortização. Só o zero que não. O zero é o total da sua dívida, tá? Zero é o total que eu estou financiando. Qual o saldo devedor no momento 1? É o saldo que eu tinha no zero menos a amortização do 1. Qual é o saldo devedor do 2? É o saldo que eu tinha no 1 menos a amortização do 2. Então, o saldo devedor de um período, ele é sempre o que eu devia o mês passado, de principal, menos a amortização, que é o pagamento de principal do mês que eu quero analisar, tá bom? Então, pode ser que em alguns exercícios ele fala assim, nesse caso, nessa tabela. Qual é, por exemplo, o saldo devedor logo após o segundo pagamento? Então, logo após o segundo pagamento, o saldo devedor era 1.200. Né? Depois que eu paguei, ele abateu esse valor. Qual que é o valor da terceira prestação? 320. Né? Então, essas são as informações. Qual é o valor total dos juros pagos? Eu acho que tem atividade de estudo que é assim. Aí você pega e soma, coloca uma coluninha aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Você pode vir aqui, ó, e colocar assim, soma, né? Aí eu venho aqui, ó, e somo. Então, se o exercício perguntar assim, qual é o total dos juros pagos? 720. Qual é o total das prestações pagas? Olha lá, 4.320. Né? Então, a construção da tabela, ela tem essa aplicação, essa usabilidade, que consiste em quê?
em eu tirar informações de um determinado período aqui no meio. Se eu resolvesse quitar tudo no momento 1, né? Qual era a minha dívida? Então, era 3.600 que eu tinha de saldo devedor, mais o juro de 360. Se eu quisesse fazer minha quitação toda no período 2, quanto que eu ia precisar para pagar? Eu ia precisar pagar no momento 2 os 2.400, que era a minha dívida do mês anterior, mais o juro de 240. Então, esse sistema de amortização, né, as tabelas te dá essa possibilidade, tá bom? De você fazer esse tipo de análise.